Olá pessoal, eu sou Marcelo Belloni, sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia geotécnica e sou coordenador do curso de engenharia civil da Faculdade Única de Patinga. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a profissão de engenheiro civil. A engenharia civil é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, pois ela engloba toda a concepção, o projeto, a construção, a manutenção e a gestão de todos os tipos de infraestruturas básicas necessárias ao bem-estar da sociedade. Entre elas, podemos citar os edifícios, as pontes, os túneis, usinas, sistemas de tratamento de água e esgoto. Desde o início da humanidade, conhecimentos e habilidades de engenharia têm sido fundamentais para a evolução do ser humano. Grandes obras de engenharia são documentadas com mais de 5.000 anos, como por exemplo no Egito Antigo, em que grandes pirâmides foram construídas, como a da foto, com mais de 137 metros de altura. O Império Romano também foi uma época muito importante para a engenharia civil, onde se deu o surgimento de várias técnicas construtivas. Um dos exemplos é a Ponte do Gard, que apresenta 49 metros de altura e 275 metros de comprimento. Na sua concepção, na parte inferior é uma estrada e na parte superior é um sistema de condução de água para a sobrevivência do Império. Esse elemento grandioso foi construído no século I a.C. Mesmo se fazendo fundamental desde o início da humanidade, a engenharia até então era movida a conhecimentos empíricos, passado de povos a povos. Com isso, em 1747, na França, criou-se a primeira escola de engenharia, com o objetivo de unir os conhecimentos empíricos aos conhecimentos científicos. No Brasil, a profissão foi regulamentada em 1933 pelo presidente Getúlio Vargas e a partir dela regulamentado o nosso Conselho Federal de Engenharia, conhecido como CREA. Como resultado de todo esse processo de se unir o empírico ao teórico, temos hoje resultados magníficos. Cito como exemplo aí o Terreirão do Galo, onde o galo doido mostra sua força. Temos também edifícios, sistemas viários complexos, barragens. Esses resultados magníficos ocorrem para os bons profissionais, já que na má engenharia, erros são sempre condicionados a problemas. E temos que ter em mente que nem todo erro se torna um monumento histórico. Geralmente, erros em engenharia estão condicionados à decepção, a prejuízos financeiros, a perdas materiais e principalmente situações de perda de vida. A engenharia civil é subdividida em 5 áreas básicas: estruturas, construção civil, geotecnia, hidráulica e saneamento e transportes. Em todas as áreas, trabalhamos o projeto, a execução, o monitoramento e a gestão. Dentro da área de estruturas, podemos citar as estruturas de aço, do qual obtemos edifícios que podem ser residenciais, comerciais ou industriais, torres de linhas de transmissão, pontes, monumentos históricos ou até mesmo obras de aplicação de arte específica, como pórticos, passarelas, dentre outras possibilidades. Temos também as estruturas de madeiras, do qual geralmente temos casas e pontes. Nas estruturas de concreto, podemos citar os edifícios, as pontes, as barragens, obras de aplicação específicas e hoje, com o auxílio computacional, se pode obter modelos estruturais bem competentes para atender às mais variadas demandas arquitetônicas.
A área de construção civil é talvez a área mais conhecida da população, pois é nela em que as obras acontecem. É ali que se desenvolve o processo construtivo das mais diferentes obras projetadas. A área de geotecnia é a área que estuda os solos. Dentre suas principais aplicações, temos as fundações, que são as estruturas que dão sustentação aos edifícios, as barragens de terra, aterros sobre solos moles, que são aplicações muito feitas hoje no Oriente Médio. Temos túneis, estruturas de contenção em taludes existentes, subsolos ou até mesmo em obras para se ganhar espaço para futuras edificações. Temos obras de rebaixamento do lençol freático, tratamento de taludes para as mais variadas aplicações, situações de mapeamento de área de risco para evitar grandes prejuízos durante grandes chuvas e até mesmo a área de controle laboratorial. Na área de hidráulica e saneamento, trataremos separadamente cada uma. Como sistemas hidráulicos, temos as adutoras, que são responsáveis por captar as águas. Essas águas captadas têm que ser tratadas e um sistema de abastecimento de água irá montar uma rede para que essa água chegue até a sua residência. Temos as situações de controle de enchentes. Temos as barragens, que têm como função o controle de vazão dos rios para impedir que algumas cidades sejam inundadas num possível aumento do nível destes rios. Temos os canais de macrodrenagem, muito utilizados para captação e transporte de águas devido à chuva. Temos as eclusas, uma das mais incríveis obras da engenharia. Sugiro que procurem sobre a eclusa do Panamá. E hoje em dia temos os quebra-mares, que são estruturas responsáveis por quebrar a energia de grandes ondas, conhecidas como tsunamis. Na condição de saneamento, cada vez mais ela vem sendo abordada no nosso dia a dia. Temos aí os tratamentos de resíduos industriais, o tratamento de resíduos sólidos, muito ligado à mineração, o tratamento de esgoto urbano. Na área de transportes, podemos dividi-las em duas: infraestrutura e planejamento. Então, a gente pode atuar na infraestrutura do sistema rodoviário, do sistema ferroviário, do sistema fluvial, do sistema marítimo e do sistema aéreo. O planejamento dessas condições de transporte visa buscar um transporte mais limpo, seguro, econômico e que, em grandes centros, nos permita fluir perfeitamente sobre as cidades. Escuta-se muito falar que a crise irá acabar com a engenharia. Se você, em algum momento no seu dia a dia, em noticiários, escutar ou perceber problemas relacionados
aos quais citamos anteriormente, podem ter certeza que a engenharia não acabará. Pelo contrário, ela é fundamental para o desenvolvimento da sociedade e para que a crise seja superada. Como pode atuar um engenheiro civil? Um engenheiro civil ele pode atuar praticamente de 3 maneiras. A primeira forma é como um empregado. Como um empregado, temos a grande vantagem de poder tirar férias. Temos um 13º salário, porém temos um salário menor, fixo, e sofremos com problemas de recessão, de crise. Nessa condição de trabalho, o nosso conselho regional ele condiciona um piso mínimo de 6 salários mínimos por 6 horas de trabalho diárias. Podemos atuar também como profissional autônomo. Temos a possibilidade de grandes ganhos. O início de carreira é muito difícil até se tornar conhecido. Paga-se muito menos impostos, por isso é a grande preferência dos clientes. Porém, férias quase não existem, porque para se ganhar, tem-se que trabalhar. Há ainda aquele empreendedor. Claro que tem-se a necessidade de uma vocação, paga-se muitos impostos, estão submetidos a grandes riscos de indenizações, porém há uma possibilidade muito maior de ganhos. A engenharia é feita de avanços e para se avançar é necessário estudar. Então, dentro da profissão de engenharia, sempre estaremos submetidos a novas condições de estudos. É só assim que cada vez mais conseguiremos obras espetaculares como as mostradas. Como estudar mais? Temos especializações, pós-graduação lato sensu, temos mestrado, temos doutorado. Claro, quanto mais se estuda, mais se ganha. Então, fica aqui uma dica. Independente de qual a escolha de vocês, tenham a certeza que essa escolha tem que ser baseada em afinidades, pois profissionais bem-sucedidos são aqueles que fazem do seu trabalho o seu maior prazer. Então, se vocês têm disposição para estudar e aprender e admiração pela área, sejam bem-vindos ao curso de Engenharia Civil.